Mas Claudinho, assim, ó, você, cara, se tornou também como que chama naquela época? Pô, você virou o bonitão da parada, velho. As mulheres gostavam de ver você dançando, coisa mano. mais fofa Porque assim, mano, tinha toda a posição de perna, tá ligado? É uma coisa mais fofa. Não é assim, não é? Não. A gente só pegava o que caía, sobrava, nós pegava, porque olha, as frutas boas. Com todo o respeito a você, sua família. Sua mãe, seu pai, você agora sempre deu o ciúme do seu pai, né? Não, mas, pô, O velho. negócio era sério. Porque assim, era um capítulo à parte. Assim, tinha toda a parte musical, instrumental, Neto cantando. Mas quando você vinha pra dançar, era uma parada que Era uma parada. contagiava todo mundo. Verdade. Claro, com o baixão aqui, pá, na posição, mas, cara, você agitava de uma forma que eu vejo hoje, por exemplo, eu sou super a favor das dancinhas. Sim. Super. Tiaguinho lançou Falta Você pra mim, aquilo, eu falei, mano, voltamos. Eu já falei, voltamos, graças a Deus. Mas parou. Mas você trouxe essa parada, cara. Mas é dos bailes, meu. Aquilo ali é dos bailes. A gente ia na Chic Show, a gente ia aqui na Black Match, a gente curtia os bailes e saía dançando. Era muito. Você lembra do campeonato que tinha entre hip hop, os manos que dançavam? Sim. Era aquilo ali. Batia o pé 3 vezes no chão e saía dançando. Sim. Era aquilo ali. Então daquilo a gente começou a levar pro palco. Pô, peraí, se eu consigo fazer ali, por que eu não posso fazer aqui? Aí vinha, a gente chegou a fazer uma abertura do show do Negritude Júnior na Cultura, né, Nenê? Lembra disso? Lembro. Então, a gente levava as coisas dos bailes pro palco. E Então, não tinha como segurar. Assim, quando a gente fala assim, pô, como é que os caras inventaram? Era sacada. Vocês enxergavam aquilo que estava ali. Mas naquele tempo talvez até era diferente tal a posição, porque é o seguinte, a gente simplesmente fazia o que a gente sempre gostou de fazer. Exatamente. E quando Só a gente teve a apresentando, oportunidade né? de estar no palco, falei, eu vou dançar porque eu gosto de dançar, compadre. Por que não dançar? A gente fez isso uma vida inteira, cara. Entendeu? E assim, o propósito era o quê? É ser feliz da maneira que a gente achava que era certo. Pô, a gente vai fazer isso porque a gente gosta de dançar, vamos dançar, meu irmão. E a coisa tomou um caminho que falou, pô, os caras fizeram porque pensaram. Não, a gente simplesmente estava feliz ali, era um momento de felicidade, vamos dançar, cara. Era só isso aqui. De natural que foi, acho que por conta disso. Mas aí você fazia 50 mil pessoas fazer isso. Exatamente. Exatamente. Daqui a pouco você começou a olhar a televisão novamente, nós estávamos numa cidade, estamos vendo um grupo lá na Xuxa, por exemplo. Era que loucura, fazendo a mesma coisa. Sim. Entendeu? Vocês olhando pro cenário de hoje, quando a gente fala dos anos 90, a gente está falando de Catinguelê, de Negritude. Sim. Existiam as características dos grupos, né? Sim. Os artistas, aí anos depois aparece o Pichote com o Dodô, aquela loucura toda, aquele jeito do Neto cantar, enfim. Vocês acham que para hoje falta isso? As características, assim, dos grupos, ou não? Eu tô viajando nessa ideia, cara. Vamos lá. Por exemplo, hoje a gente tem os artistas solos. Sim. A gente tem também os grupos, né? Alguns dos grupos. Exato. Que para falar deles, é preciso que a gente entenda também uma coisa muito parecida que aconteceu com o jazz. E por conta da estrutura. Depois que houve o advento da pirataria, que matou todas as gravadoras, matou todos os aportes para se construir os programas de televisão, matou todo o aporte do investimento, isso tudo, os grupos que cada um foi para um lado, os grupos que se desfizeram e tal e tudo mais, surgiu algo, por exemplo, dentro do nosso mercado, houve uma diminuição dos espaços. Sim. Bem grande. Né? E aí, novamente, veio toda uma leva de outros tipos de ritmos e bandas, ocupando, de certa forma, os espaços de rádio, de tudo mais e tal. Então, diminuiu quase tudo. E aí, sem esses aportes, começaram a surgir outros grupos com outra formação. E outros ritmos também. Com menos que... Que entrou o axé. A nossa irmãzinha estava falando, poxa, hoje você vai lá e vê o que você estava falando, é um VS, tá? Que você grava todos os instrumentos, por quê? Que é esse o aparelho. Porque quando você... Ou é VHS? É VS. VS. Que vem na verdade seria WS, que vem de Workstation, né? Por conta dessa parada que já se utiliza há muito tempo. O que acontece? Eu vou vir, digamos aqui, olha só, vou vir tocar aqui no Costelo. Excelente. Mas olha o tamanho do palco.
Imagina se eu colocar 15 pessoas aqui, Não cabe. com bateria. Né? 15 pessoas com bateria. Aí você vai trazer aqui e você vai vir com um custo. Nós temos uma casa aqui, digamos que para 300 pessoas. Se você cobrar aqui R$500 para as pessoas, é um valor muito alto. E aí, por exemplo, para você também trazer uma banda para um cachê que ela venha toda completa, como é que comporta? Sim. Aí todo mundo teve que se ajustar. Os grupos tiveram que se ajustar. E alguns outros grupos foram também criados com a concepção de ser 6. De ter uma linha só de frente, Exato. tocando aqui sentados, né? Até por conta que Igual o estamos palco aqui. era menor, a estrutura era menor, e todo o mercado, de certa forma, para absorver isso tudo, como não tinha mais toda aquela grandeza dos grandiosos anos 2000 e 90, tudo isso ficou pequeno. E os grupos que foram surgindo ali, veio surgindo com esta formação. Com essa restrição. Com esta formação, Sim, sim, já sim. mais acústica e tudo mais, né? A gente vê o Revelação quando ele surge, né? Sim. Com o cavaco, com o banjo e o menino do violão, uma formação muito parecida com o do fundo de quintal, em formação, não quero dizer a rítmica, mas, Sim, mas a formação, sim. né? Mais acústica, mais naquele formato ali. E aí você vê não só o Revelação, como outros grupos compactando o todo. Exatamente. E aí, neste momento, começa a haver uma transformação. Né? Gravar, por exemplo, um disco como era da época dos anos 90, onde a gente ligava e falava, a gente quer o Lincoln Olivetti. Traz o Beloba. Ó, traz o fulano de Vai trás. começando a fulano. conhecer todo mundo. Sim. A gente quer que aí já dá pra chamar os caras. Começando a conhecer todo mundo. Já dá pra Não. Chama o gordinho. Começamos a conhecer todo mundo aí. Aí você quer trazer os tal? melhores para poder fazer os arranjos, para participar do disco com metais, com isso e aquilo, porque Sim. você tinha um aporte da gravadora para fazer. Né? Quando chega num outro momento, já não tinha mais esse aporte. Aí a gravadora começa a investir menos. Exato. Né? Automaticamente, por exemplo, você parou de... Se você olhar bem, as músicas que foram lançadas nesse período, elas tinham menos metais, menos cordas, né, que todo mundo trazia para os seus discos as cordas, trazia os metais, trazia os arranjos grandiosos. Isso foi diminuindo. Esse aporte financeiro, estrutural, todo que você está dizendo, então a gente pode falar que diretamente ele impede, por exemplo, o surgimento de um novo Negritude, de um novo Molejo, desses grupos que tinha uma característica diferente. Boy bands. Com esse... Bands gigantesco, com banda gigantesca. Porque você começa a criar essa restrição, né? Mas na verdade era por conta de que o mercado diminuiu. Sim, Então, sim. por exemplo, para você manter os custos de uma banda deste tamanho, que a gente às vezes viajava em 25 pessoas, então você Então dois você vai ônibus- com 25. Não, tô falando assim, numa Tem média de duas. 25 pessoas, Eu lembro. e você utilizando um ônibus e mais uma carreta, Exato. você precisa vender o teu show num O ônibus, formato uma de um carreta. valor. Só que o mercado ele fez assim para nós dos grupos de samba. Ele ficou mais restrito e os cachês já não eram mais volumosos como tal. Então tudo isso restringiu. Aí você olha para a televisão, tinha um monte de programas de domingo, de sábado, de sexta, de quinta segunda a e tudo segunda. mais, que tocavam músicas, que colocavam músicas. Sumiu esses programas. Sumiu o investimento da gravadora para dentro disso. Então, obviamente, todo o mercado foi obrigado a ficar mais enxuto. Sim. E aí, de acordo com a necessidade, cada um vai se adaptando. Então, hoje, o mercado ameaça uma retomada, né? A gente está vendo aí uma retomada, onde o pessoal já está trazendo já uma banda um pouco mais robusta, Sim. o cachê já dá para ser um pouquinho melhor, né? Sempre com a visão do palco grandioso. Isso. E de que você receba por aquilo que você estudou para Sim. tal. Né? Porque a gente fala brincando, às vezes o pessoal fala, mano, vem tocar aqui.